Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, estou no livro de Salmo de número 18, verso de número 20 e vai até o 23. Eu vou fazer a leitura aqui, pessoal, como de sempre, e assim então sucessivamente eu vou fazer as minhas colocações para que vocês me compreendam. Eu falei aí, pessoal, no vídeo anterior que o livro de Salmo, quando fala Salmo de Davi, escritos de Salomão, escritos também do Moisés, eu falei para vocês no vídeo anterior que nenhum desses personagens não escreveram nada, e realmente não escreveram, pessoal. É o quê? É atribuições, né, esses personagens, né? Alguém escreveu, um escritor anônimo, escreveu o livro e atribuiu a Davi, né, e atribuiu a Salomão, atribuiu a Moisés. Mas eles mesmos escreveram? Não, não escreveram nada. Eu vou fazer a leitura aqui, pessoal, e assim então eu faço as minhas colocações. Vamos lá. Verso de número 20. Retribui-me, ó Senhor, segundo a minha justiça. Aqui, pessoal, o redator aqui, anônimo, está colocando que esse versículo aqui é do rei Davi. Então, vamos analisar, né? Retribui-me, ó Senhor, segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pessoal, Davi teve pureza nas mãos? Davi não teve. Por quê? Primeiro ponto. Ele adulterou com Betseba e também depois do adultério, ele mentiu tanto, pessoal, que enganou lá o Urias. E depois de enganar Urias, que o Urias não queria ceder, fez com que Urias fosse na frente da guerra para assim então Urias morrer e ele tentar esconder o adultério com Betseba. E assim então, pessoal, ele combinou com o general lá, né? E o general colocou o batalhão de Urias na frente da guerra e assim então aconteceu que Urias morreu para que assim então, né, escondesse o que? O adultério. Então vocês sabem da história, é só ler lá a história de Urias, ou seja, o que eu quero dizer é que o Davi cometeu adultério com Betseba e segundo o livro de Vaikra, que é o Levíticos, toda pessoa que comete adultério, tanto o homem como a mulher, deve ser exterminado da sociedade para o quê? Para exterminar o mal. Eu pergunto para você, o rei Davi foi apedrejado? Não. Betseba foi apedrejado? Não. Aqui você vê, pessoal, uma tendenciosidade do redator de beneficiar o rei Davi, que o Davi foi um mentiroso. Davi, se você ler a história de Davi, Davi foi um baita do mentiroso. Mas só que os redatores, pessoal, eles trabalhavam em prol dos reis da época, então eles defendiam os reis, mesmo que os reis faziam coisas erradas, eles iam colocar o quê? Como colocou na Bíblia, né? Que Davi foi segundo o coração de Deus, que aqui, ó, Davi aqui, ó, conforme a pureza das minhas mãos, né? Colocou que Davi era o quê? Era puro de mãos, era puro de mãos. Mas é verdade, quando você lê a história de Davi, Davi não era. Davi cometeu vários pecados, mentiu, trapaceou. Davi também entrou dentro do templo lá e roubou também, cometeu furto também, tudo isso ele cometeu. Só que as pessoas não gostam de ver o outro lado da moeda. Só vê só o lado que convém, o lado que convém. Verso de número 21. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor. Olha só para você ver aqui a mentira, tá vendo? Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Para você ver, ele fez com que Urias morresse para que escondesse o adultério dele com Betseba. E aí o que aconteceu, pessoal? A criança que vai nascer do adultério, que Deus vai, depois de 7 dias, Deus vai, mata a criança. E assim, pessoal, não aconteceu nada com Betseba e não aconteceu nada com o rei Davi. Mas aqui está dizendo aí, ó, que ele guardou os caminhos do Senhor. Então, pessoal, você vê que aqui ele já está mentindo. Ele está mentindo porque ele não teve o amor ao próximo. Porque se ele tivesse amado o próximo mesmo, ele não teria nem cometido adultério, não é verdade? Porque o grande mandamento do Antigo Testamento e do Novo Testamento, pessoal, é o amor ao próximo. Se você, sabendo desse mandamento, comete um adultério, você quebra todos os mandamentos, pessoal. Você quebra todos os mandamentos. Por quê? Você traiu o próximo, saiu, né? Dormiu com a mulher do próximo. Dormiu com a mulher do próximo. E aqui a Bíblia vai dizer o quê? Que todo aquele que comete adultério, tanto o homem como a mulher, será o quê? Apedrejado. Mas cumpriu isso em Davi? Não. Cumpriu isso em Betseba? Também não. Verso de número 23, olha só. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Ou seja, pessoal, aqui está falando, eu fui reto com o Senhor, tá vendo? Eu fui reto com o Senhor, tá vendo? E me guardei aqui da iniquidade. Ou seja, ele guardou da iniquidade aqui, pessoal. Ou seja, ele não cometeu mal, não cometeu nada de errado. Ele fez tudo certo. Tá vendo? Iniquidade. É uma pessoa que você olha para ele e fala, não, esse cara aí é um exemplo para me seguir. Esse cara aí é um cara honesto, casou só com mulher só.
Esse é um cara que o nome dele não envolve mentiras. Esse é um cara que é um cara de exemplo, é um cara que eu devo seguir. Então ele está se colocando assim, que ele é um cara de exemplo, que ele é um cara que deve as pessoas olhar para ele seguir, né? Porque está dizendo aqui, ó, também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Tá vendo aqui, pessoal? Mas quando você olha a história do Davi, do rei Davi, bate com esses versículos aqui que não bate. Ou seja, pessoal, aqui é do verso 20 até o 23 aqui, pessoal, tem muito mais coisa ainda sobre Davi aqui. O redator aqui, pessoal, que é anônimo, ele vai tentar limpar a barra do rei Davi. Ele vai tentar limpar a barra do rei Davi e vai vendo aqui, aqui vai colocando o quê? As mentiras aqui, ó, que Davi não foi nada disso aqui, ó. Tá vendo? Davi não foi nada disso aqui, mas, pessoal, quem não lê a Bíblia não consegue ver isso aqui. Quem não lê não consegue ver isso aqui. E quem vê, pessoal, isso aqui, tenta desviar o foco, tenta fugir. Tenta fugir por quê? Não quer ver a verdade, porque a Bíblia tem várias contradições, a Bíblia tem várias mentiras. É eu que estou falando? Não, eu estou mostrando para vocês aí, que Davi está dizendo que ele foi homem honesto, homem íntegro, mas de acordo com a realidade do texto que conta a história dele, no Antigo Testamento, que conta toda a história dele, ele foi íntegro, ele foi honesto? Foi não, não foi. Só se a pessoa quiser mentir para si mesma. Se a pessoa quiser mentir para si mesma, então, pessoal, a Bíblia é um livro que foi escrito para, assim, então, beneficiar os reis de Israel. Mas eles foram homens honestos? Não, não foram homens honestos, foram homens mentirosos, que enganavam, trapaceavam. Mas os redatores, pessoal que trabalhava ali também, que às vezes ganhava até dinheiro, porque quem escrevia naquela época lá, pessoal, ganhava dinheiro, dava muito dinheiro. Então, quando eles escreviam para beneficiar os reis, eles recebiam. Eles recebiam, os escribas, né, recebiam. E assim, então, eles escreviam para assim então defender, né? Defender ali os reis, né? Defender a integridade dos reis. Então eles escreviam dessa forma que eles escreviam para beneficiar os reis. Tanto é que você vai ver em alguns livros outros escritores discordando, né? Que se Davi realmente fosse segundo o coração de Deus, ele teria obedecido os mandamentos. Tá entendendo? Então tá aí, meus amigos, mais um vídeo aí para vocês. É isso aí, valeu, tchau, tchau, forte abraço.